Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Jacques Oliveira e hoje eu quero tratar de um assunto que gera muita curiosidade, medo, muita especulação: a marca da besta. O famoso número 666, citado em Apocalipse 13 e frequentemente associado a chips, código de barras, tecnologias modernas. Mas será que isso é mesmo o que a Bíblia nos ensina? Vamos à palavra de Deus? O texto bíblico base, a Bíblia diz lá em Apocalipse 13:18 o seguinte: Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Antes de entendermos, meus irmãos, a marca da besta, nós precisamos entender quem é a besta. Apocalipse 13 descreve duas bestas, uma sobre o mar e uma sobre a terra. A besta da terra aparece como um cordeiro, mas fala como dragão, conforme diz Apocalipse 13:11. Ela opera sinais e prodígios, leva os homens a adorarem a primeira besta, dá vida à imagem da besta e ordena que todos recebam uma marca na testa ou na mão direita. Essa figura está ligada ao anticristo. O apóstolo Paulo chama de homem da iniquidade e filho da perdição, em 2 Tessalonicenses 2:3. E João diz em 1 João 2:18, já agora muitos anticristo têm surgido. Jesus também falou dele referindo-se à abominação da desolação mencionado por Daniel. Jesus falou isso em Mateus 24:15. O anticristo, ele não surge do nada, ele tem tipos históricos. No primeiro século, quando João escreveu o Apocalipse, a igreja estava sendo duramente perseguida pelo Império Romano. João estava exilado em Patmos. Cristãos eram mortos, queimados vivos e lançados às feras. O imperador Nero César se encaixava perfeitamente nesse cenário. Ele exigia a adoração a ele, ele perseguia os cristãos, ele controlava o comércio, quem comprava e quem vendia naquela época é só quem adorasse Nero César. Ele executou o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro. Quando escrevemos Nero César em hebraico e aplicamos a gematria, o valor numérico resulta em 666. Isso não é coincidência. E o que o texto diz? Em Apocalipse 13, 16 a 17, a todos faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Na cultura antiga, meus irmãos, escravos eram marcados, soldados traziam marcas de seus senhores, adoradores de falsos deuses tatuavam os seus corpos. Ou seja, a marca é um sinal de pertencimento, é um sinal de lealdade. Isso implica um contraste com o povo de Deus. Em Apocalipse 7:3 diz: Não danifiqueis a terra até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. E também em Efésios 1:13 a 14 diz: Tendo sido selados com o Espírito Santo da promessa. Assim, meus irmãos, como os salvos têm o selo, que é o Espírito Santo, os seguidores da besta também recebem a sua marca, também recebem o seu selo. A marca é literal? Não. Apocalipse é um livro altamente simbólico. O número 7, por exemplo, representa a perfeição. O número 6 representa a imperfeição. O 666 é uma imperfeição elevada ao máximo. Ele nunca vai chegar a 7. Por isso, sempre 6, 6, 6, nunca chega a 7. Nunca chega à perfeição. O diabo, ele quer ser como Deus, mas ele nunca vai ser perfeito, como Deus é perfeito. Então, é a tentativa do diabo e a tentativa humana, assim como Nero César, de tentar ser igual a Deus. Portanto, o número não aponta necessariamente para um chip, para um código de barra, para uma tecnologia específica, mas para um sistema de lealdade, um compromisso espiritual, ideológico e moral com o anticristo. É uma marca de pertencimento, de lealdade, não apenas um objeto físico. Assim como todos aqueles que são de Deus são marcados, tem um selo invisível, mas nós temos esse selo. Esse selo é o Espírito Santo. Aqueles que são da besta também têm seu selo. Não implica que seria um selo visível. Isso não significa que não haverá um anticristo futuro também. A Bíblia ensina que ele virá, mas nós precisamos entender que o espírito do anticristo já está no mundo, conforme João diz em 1 João 4:3. E ele se manifesta sempre que Cristo é rejeitado. Sempre que o Estado ou o sistema exige adoração absoluta, estamos diante de um princípio anticristão. A pergunta não é apenas: você aceitaria um chip, mas sim: a quem você pertence? A quem você dá a sua lealdade? Quem governa a sua consciência? É Deus ou as coisas deste mundo? A marca da besta não é apenas algo físico, é lealdade espiritual. O verdadeiro povo de Deus é marcado não na pele, mas no coração. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa circuncisão está no coração. Em 2 Timóteo 2,19 diz: O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Ele não precisa ter uma marca visível.
Deus sabe todos aqueles que são deles. E aqueles que pertencem a Cristo não precisam temer o futuro, pois o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos Senhores e é Rei dos Reis, conforme diz Apocalipse 17:14. Se essa mensagem te ajudou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus nos dê discernimento, fidelidade, perseverança até a volta de Cristo. Maranata, vem Senhor Jesus.